Fala pessoal, tudo bom? Estamos aqui para mais uma aula online e nessa aula nós vamos falar sobre introdução a controle e automação. Lembra que nós temos as duas turmas juntas, Engenharia Civil, Engenharia de Controle e Automação, mas desta vez nós vamos falar diretamente para você, engenheiro de automação, você estudante de Engenharia de Controle e Automação, tá bom? Nós vamos fazer o nosso conteúdo com base no que a gente já viu em aula. Nós já vimos toda aquela parte de legalização, já passei para vocês esses slides de leis, tá bom? Tem um cachorro aí latindo, mas vocês sabem que nesse período de EAD a gente faz as nossas gravações das aulas e tem essas coisas. Vai ter um camarada de moto que passa aqui todo dia fazendo zoada, tem um cachorro que late, tem o cachorro do vizinho que é muito chato e assim vai, tá bom? Mas nós vamos tentar fazer da melhor forma possível essa aula para vocês. Inclusive, essa aula vai ser somente para controle e automação. Vai ter uma outra aula de introdução à engenharia civil. Vou tentar fazer o máximo dividido possível para ter um material focado para vocês. Tá bom? Então vamos lá. Nós vamos voltar um pouco, falar um pouco sobre a história. Já falamos sobre leis. A parte de história nós passamos bem rápido sobre a engenharia de autocontrole e automação. Nessa daqui a gente vai ter o conteúdo para vocês poderem guardar e poder servir de base de estudo para a nossa avaliação, que vai ser quando a gente retornar às nossas aulas presenciais. Tá bom? Então vamos lá, vamos falar sobre história, vamos falar sobre campo de aplicação, vamos falar então sobre bastante coisa legal. Tá bom? Vamos lá, vamos para o próximo. Primeiro, o que é controle e automação para vocês? Então, no contexto, na Revolução Inglesa do século XVIII, foi quando começou a surgir a ideia de automação. Lembra que eu falei para vocês do nosso surgimento das máquinas, dos nossos motores, né? O nosso motor a vapor. Tivemos também já o Fordismo, tudo isso a gente viu em sala de aula. Professor, o senhor vai falar tudo isso de novo? Não, vou tentar passar rápido por isso daí, mas vocês precisam desses documentos, precisam desse material para vocês poderem estudar, tá bom? Então, foi com o surgimento da máquina a vapor, foi com o surgimento da mecanização da produção. Lembra que eu falei do Fordismo, do Toyotismo? Tudo aquilo ali foi quando começou a automação, começou esse conceito de que a máquina pode fazer o serviço que o homem já faz de uma maneira melhor e mais produtiva e mais ideal para aquele momento que a gente está vivendo. E esse momento só vai aumentar, o futuro só tem a aumentar esse tipo de automação, que é gerar esse processo de produção de uma maneira mais rápida e mais eficaz, mas temos um problema aí, que quanto mais máquinas existe uma discrepância muito grande, que quanto mais máquinas nós temos menos contratação de pessoas, tá bom? E a gente tem que trabalhar sempre pensando nesses dois lados. Então vamos lá. No contexto também é moderna da Revolução Industrial. Claro, isso tem pouco tempo, tá? Estamos falando do século XX para cá, não é isso? Então, olha só, o homem passa a controlar os sistemas de informação desse século para cá. As informações têm grande dinamismo, tá? Começam a ser distribuídas de maneira muito fácil. Existe a necessidade de ser proativo. O que é isso? A conhecer cada vez mais que vai aumentando a nossa tecnologia, nós temos que ter um conhecimento mais avançado. Lembra que eu falei também do engenheiro antigo para o engenheiro moderno, tá bom? Nós temos o engenheiro clássico, o engenheiro moderno. O engenheiro clássico, aquele engenheiro mais antigo, que só ficava é um engenheiro que só ficava ali na sua salinha, não tinha uma proatividade, ele não era proativo com os demais, ele não tinha esse espírito de liderança, e sim de resolver problemas, porém ali na sua salinha. Agora não, o engenheiro já tem que ter uma conversação com todos, já tem que ter toda essa contextualização com tudo que está acontecendo. Então, o mercado é cada vez mais competitivo, então você tem que ser cada vez mais inovador, buscar cada vez mais inovar naquilo para poder ter um espaço no mercado. E agora nós temos a internacionalização do mercado. Tudo é muito fácil. Com acesso à internet, você vai para a China, você vai para a Alemanha, você vai para Bangladesh, tudo em um toque do nosso teclado. A gente está em todos os locais do mundo. Então, existe uma internacionalização desse mercado. É muito fácil agora, virou toda essa globalização depois da internet, depois de todo esse contexto de automação, ficou tudo muito fácil e tudo muito rápido, tá bom? Vamos lá, que essa parte a gente já falou, a gente está só contextualizando tudo que foi dito em sala de aula.
Então vamos lá, o mercado. Qual a posição dos países em frente à modernização? Olha lá, modernização das estruturas de produção, vou puxar aqui meu laser, modernização das estruturas de produção e reestruturação dos processos de gestão. Por quê? Engenheiro de controle e automação, onde você vai atuar? Diretamente nas indústrias. Tá? O melhor campo de modernização é hoje as indústrias. Quando você for engenheiro de automação, que vocês estão trabalhando para ser, estão estudando, vocês vão poder trabalhar em diversos ramos, um deles e o mais produtivo, mas com a maior rentabilidade é no ramo industrial, tá bom? Então nós precisamos agora, depois que surgiu toda essa automação, modernizar o sistema de produção. Foi o que o Ford fez, foi o que o Toyota fez. Modernizou o seu sistema de produção. Com a automação, ele criou sistemas para que fizesse réplicas ou replicar um trabalho que já era feito mais demoradamente. Com a replicação do trabalho, ele consegue produzir mais, consegue gerar mais. E é nesse momento que entra todo o contexto da automação. Olha só, isso faz necessário devido à crescente competitividade ligada ao crescimento acelerado, em que os incapazes serão extintos. Ora, se você não é capaz de inovar para crescer, se você não é capaz de visualizar o problema que está acontecendo e criar uma solução para esse problema para que ele desapareça e que isso seja de uma maneira competitiva, que isso seja realmente de baixo custo, mas com alta visibilidade ou com alta taxa de resolução de problemas, isso daí vai fazer com que você cresça. Se você não é capaz, infelizmente você vai ser extinto. Não tem espaço hoje no mercado de trabalho. Por isso que a gente faz é plantar a semente na cabeça de vocês sobre inovar. Inovar é a chave de tudo, principalmente do nosso futuro. Tá bom? Vamos lá. O mercado, então, nesse contexto de modernização, torna-se necessário a implantação de células flexíveis de produção e linhas de produção automatizadas. Aí é onde entra a automação. Células flexíveis de produção são ambientes de trabalho, tá? Quando você vê células, são ambientes de trabalho, a célula faz com que seja mais específico. Por exemplo, a parte de produção da linha automotiva, ela vem a parte metalúrgica, vem a parte de borracharia, então cada parte dessa é uma célula, tá bom? A parte de montagem, a parte de criação, cada parte dessa é uma célula. Célula de criação, célula de montagem. E agora elas têm que ser flexíveis. O que é isso? Não basta apenas você saber fazer apenas uma coisa. Você tem que saber o contexto do que foi feito por outra pessoa para você saber o que fazer na sua. Então, é mais ou menos o sistema de saber um problema, saber qual problema pode surgir na etapa daquela pessoa, na célula daquela pessoa, que você pode resolver na sua célula, no seu espaço, no seu ambiente de trabalho. Linha de produção automatizada vai fazer com que essa produção seja multiplicada, seja gigantesca. Tá bom? Vamos lá, então. Necessidades de um técnico. Então, agora começa a ter a necessidade de um técnico em automação. No caso, vocês estão sendo engenheiros, vocês são profissionais de controle e automação. Então, ele tem que ser capaz de adaptar e absorver novas tecnologias com conhecimento multidisciplinar. O que eu falei, tem que conhecer algo, tem que conhecer desde a origem até o final da produção, para que você saiba resolver o problema que apareça entre esses intermédios, tá bom? Conhecimentos em sistemas de computação, essa é a principal, aí é onde mora a chave da coisa. Não basta apenas você conhecer o bruto, tem que saber conhecer como funciona aquilo, como fazer aquilo funcionar. Então, conhecimentos em sistema de computação é o primordial, com conhecimento em teoria de decisão e organização. Tá bom? Vamos para o próximo. Necessidades de um técnico ainda. O técnico precisa ser capaz de projetar e produzir produtos inteligentes. Esse trabalho que vocês fizeram, estão me enviando hoje, é exatamente para provar isso, que vocês são capazes de inventar, de inovar, melhor dizendo, tá? Inovar com produtos inteligentes. Eu falei, pensem além, vão buscar longe, pensem como se fosse um produto totalmente inovador.
São produtos inteligentes que vão usar o seu intelecto, tá bom? Com formação não em tecnologias do presente, mas sim em conceitos básicos e sólidos em física, matemática, modelagem, simulação, controle e dinâmica de sistemas. Física, porque se vocês forem projetar qualquer mecanismo que exija elevação de carga, translocação de carga, vocês têm que ter um conhecimento básico em física, pelo menos de vetores em física, reações de apoio em física, métodos estruturais que vêm da física. Matemática para vocês saberem resolver esses tipos de equação gerados pelos cálculos de física. E modelagem para que vocês aprendam a ver a estrutura em si como um todo. Todos esses conceitos estão totalmente ligados entre si. A simulação vai fazer com que você não precisa fazer o seu projeto exatamente já antes de saber como aquilo vai funcionar. Você faz uma simulação, faz um protótipo e vai saber se aquilo vai funcionar ou não, tá bom? O protótipo, claro que o protótipo não é 100%, mas se você atingir ali 80% de eficácia no seu protótipo, pode ter certeza que quando você fizer seu objeto real, vai ter uma eficácia próxima aí beirando dos 100%, que é o que a gente sempre procura, né? Beirar os 100% de eficácia, tá bom? Como está a aula? Está acelerada? Está devagar? Vamos lá, tá bom? O controle é para que isso funcione. Você precisa de ter o controle para que isso funcione, tá? O controle é você saber o que vai fazer do início, no meio e no fim. E a dinâmica de sistemas é saber como funcionar esse equipamento, ou essa produção, ou essa linha de automação que você está produzindo. Tá bom? Então, observa, o engenheiro de automação tem aplicação em todas as áreas praticamente. Ok? Vamos para o próximo. Então, o técnico ainda precisa ter aprendizado visando romper a barreira entre o academismo e o mundo real. O academismo é onde vocês estão vivendo agora. Vocês estão na academia de engenharia. Academia de Engenharia de Controle e Automação. Existe aqui um conceito que vocês vão ver, o conceito de tudo. E lá no mundo real, onde tudo acontece, vocês vão ver como aplicar esse conceito. O que funciona lá e o que não funciona. Por isso que eu tento sempre trazer para vocês histórias do mundo real. As minhas experiências de trabalho, para que vocês tenham como base meus erros e acertos para poder fazer o seu trabalho, para poder pular aí talvez alguns buracos onde tropecei. Tá bom? Vamos lá. Que sejam capazes de fazer também análise dos processos. Você precisa saber o processo de início, de meio e de fim, para poder também até você projetar. Ora, no início eu estou tendo esse problema, ou no meio eu estou tendo esse problema. No final, quando chega no meu processo é todo bem feito, mas quando chega lá no final, eu tenho essa falha. Vou corrigi-la. Então você precisa saber analisar cada fase dos processos. Precisa saber fazer projeto e dimensionamento. Lógico, você é um engenheiro. A base da engenharia é o projeto e dimensionamento. A avaliação de viabilidade e segurança também é o primordial da engenharia. Tanto engenharia de controle e automação, quanto engenharia de segurança. Ou tanto engenharia civil, tá bom? E a manutenção. Vamos lá. Continuando ainda o que é controle de automação, vamos para a definição então. Sabe aquela nossa pergunta então de o que é controle de automação? Vamos para a definição. Automação é a aplicação de técnicas computadorizadas ou mecânicas para diminuir o uso de mão de obra em qualquer processo, especialmente o uso dos robôs nas linhas de produção. A automação diminui os custos e aumenta a velocidade de produção. A nossa fonte é o Lacombe. Olha lá, Schweitzer dizia sempre: é uma área interdisciplinar que combina a engenharia mecânica e a engenharia eletrônica e as ciências da computação. Ora, você, engenheiro de controle e automação, tinha pessoas que falavam ainda que é a engenharia mecatrônica, a combinação de mecânica e eletrônica. Engenharia mecatrônica, engenheiro mecatrônico, controle e automação. Tá bom? Então, Van Brussel dizia: combinação das áreas de mecânica, controle de microeletrônica e ciências da computação, numa abordagem de engenharia concorrente, com a visão simultânea das possibilidades das diferentes disciplinas envolvidas em contraste com as abordagens tradicionais
que, em geral, tratam os problemas separadamente. Samanin dizia que, na combinação de mecânica e eletrônica, mecatrônica, considerando as ciências de computação, ferramentas integrantes das engenharias com os objetivos de melhorar a operação, aumentar a segurança e reduzir o custo de máquinas e equipamentos. AK dizia, em uma filosofia de projeto baseado na integração da microeletrônica da computação e do controle em sistemas mecânicos, com o propósito de obter a melhor solução de projetos e produtos com certo grau de inteligência e flexibilidade. Então vamos lá. É a integração sinérgica das áreas de... Então olha todas as áreas que a engenharia mecatrônica ou engenharia de controle e automação, ela engloba. Nós temos engenharia mecânica, engenharia eletroeletrônica e ciências da computação. Eu até fiz um esboço na nossa última aula presencial que tivemos antes do coronavírus. A gente viu todo esse esboço de eletroeletrônica, mecânica e ciências da computação. Então vamos lá, possíveis resultados juntando essas matérias. Nós temos qualidade, nós temos produtividade, segurança, redução de custos, confiabilidade, precisão, entre outros, tá? Toda a parte de engenharia vai mexer muito com a redução de custos, segurança e precisão. Todo engenheiro, independente da sua área, civil, controle de automação, produção, engenheiro químico, sempre vai ter a segurança, a confiabilidade, a redução de custos e a precisão. Tá bom? Então vamos lá. Preparei uma analogia aqui pra gente. Olha só. Vou fazer a analogia do sistema de automação com o ser humano. Observa, nós temos nosso cérebro, que é o nosso processador, que pode ser chamado de software, tá? Temos a nossa fonte de energia, que é o nosso alimentador, o nosso coração. Nosso coração, então, é o que gera energia para o nosso corpo, tá? Temos as veias, que podem ser chamados de condutor de energia. Todo o sistema sanguíneo vai servir para passar... Então, o nosso sistema sanguíneo vai servir para passar a energia do nosso corpo, tá bom? Temos aqui, ó, os membros superiores e inferiores, que são os atuadores. Eles é que vão estar atuando diretamente no funcionamento do nosso mecanismo, que é o que faz com que algo dê certo. Nós levamos nosso braço para pegar algo, movemos nossa perna para se mover, tá bom? Nosso esqueleto é a nossa estrutura mecânica. É ela que faz o sustento do nosso projeto, do nosso software, do nosso, na verdade, que seria um hardware, né? Que é o dispositivo em si. Temos a nossa rede de comunicação, onde nós transferimos os dados entre o cérebro e o coração, entre o cérebro e o braço, entre o cérebro e a perna, entre o cérebro e os nossos membros. Nós temos aqui a rede de comunicação, sendo o nosso sistema nervoso. E temos os nossos sensores, que vão dizer o que é certo e errado, que vão dizer se é bom ou ruim, que vão dizer se é cheiroso ou não. Nós temos a nossa visão, que é o sensor ocular. Nós temos o nosso olfato, nós temos o nosso paladar, que vai sentir se é bom ou ruim. Nós temos a nossa audição, que nós vamos ouvir se é certo ou errado. Nós temos o nosso tato para saber o que é. Então, esses são nossos sensores. Um sistema completo, uma automação completa, gerada pelo Criador, né? Nós somos uma automação completa, e uma forma boa de fazer uma analogia ao que é automação. Tá bom? Então, vamos lá. Onde pode estar a automação? Onde você acha que está a automação? Já fiz essa pergunta em sala de aula, hein? Então, a automação está em todo canto, tá? Em nossa casa, lavando roupa, esquentando leite, abrindo o portão, lavando louça, tá? Hoje tem lava-louça, você coloca os pratos sujos e ela sai praticamente limpa, tá? Porque eu já vi que não tira a gordura direito a lava-louça. Mas nós temos abrir o portão automático, você aperta o botão, o seu portão abre. Isso tudo funciona o quê? Comando, recepção e execução. Então você dá um comando, algo capta esse comando, recebe esse comando e executa um determinado comando, executa uma determinada ação, tá bom? Na rua, então, nós temos como sacar dinheiro hoje, apenas digitando o valor, esse dinheiro sai. Talvez para vocês são mais novos, não sabem ainda como era antigamente, mas era muito difícil, era muito mais difícil do que hoje. Hoje você pode sacar dinheiro apenas com sua digital. Você chega lá,
coloca digital, digita o valor que você quer. Se tem o saldo, o seu dinheiro sai, tá? Isso nunca mudou. Antigamente também era assim. Se você tem saldo, você tem o seu dinheiro. Na verdade, em 93, não, em 2001 teve a recessão, que aí realmente até quem tinha dinheiro não conseguia pegar o seu dinheiro, tá bom? Você tem ainda automação dirigindo pelas ruas, o seu carro, o seu automóvel, o automóvel do seu pai, o automóvel que você anda, ele está totalmente automatizado. Você dá um comando, ele responde para você com uma ação. Tá bom? Vamos lá. No nosso trabalho, nós temos o registro de ponto, onde você chega lá, coloca o seu digital e ele, tem uns registros que ainda são mais antigos. Você pega o cartãozinho, escreve e devolve o seu registro, mas esse daí não é automatizado. Hoje nós temos o registro automatizado, que você coloca o seu digital e já tem seu ponto registrado. Nós temos no trabalho, no caso de vocês, programando um robô, tá? Vocês têm recebendo uma matéria-prima, tem até uma charge aqui do lado, ó, certo dia no almoxarifado. Em quanto tempo você acha que vamos conseguir cumprir este cronograma de redução de estoque? Aí o camarada fala, não sei, algo me disse que ainda vai demorar um pouco. Olha o tanto de caixa que ele tem para poder mover. Então, olha lá, estocando o produto acabado. Então, hoje nós temos automação atuando em todos os campos, tá bom? Então, olha lá no trabalho também, fazendo controle de qualidade, controlando a temperatura de um tanque de água, controlando a temperatura do escritório, acionando sistemas de combate a incêndio, tá bom? Hoje nós temos várias automações. Então, vamos lá, o papel da automação. Garantir uma produção com as mesmas características de alta produtividade. Automação no meio ambiente, nós vamos cumprir com as novas normas, as normas de meio ambiente. Nós temos aí a cada ano ampliando essas normas de emissão de gás carbono, de poluição da atmosfera. Então, nós temos sempre que pensar já nessa automação no meio ambiente, como nós vamos precaver a nossa automação para que ela sempre diminua essa poluição da atmosfera. Tá bom? Então vamos lá. Qual é o maior desafio da automação? É inserir o homem no contexto da automação, sem traumatismo, sem desemprego, tendo sempre um saldo positivo. Porque o que acontece muito é que a gente cria uma máquina, cria uma automação e essa máquina em si substitui um emprego de 10, 15 homens, mas é uma forma mais produtiva de se fazer aquilo que se fazia com 10 homens antes. Existe agora o que as pessoas não veem é que agora existe um mercado para você criar essa automatização. Você cria 10 desempregos, porém essas pessoas, você foi capaz de estudar engenharia de automação, essas pessoas também são capazes. Ah, professor, mas elas têm menos acesso ao sistema de ensino. Olha só, eu vim de uma linha que também não teria acesso ao sistema de ensino. Mas se persistir, você consegue. Você tem faculdades públicas, você tem incentivos do governo, mas tudo bem, cada um tem a sua realidade, cada um vive a sua realidade, quem sou eu para julgar? Mas essas pessoas também podem criar outras coisas, elas também têm área de trabalho, é uma nova área criada para você trabalhar, automatização. Aprenda a fazer automatização, que você também vai ter mercado de trabalho, tá bom? Então, olha só, o risco que se corre ao se introduzir novas tecnologias é menor do que aquele que se corre ao não introduzi-las. Se você não cria uma nova tecnologia com medo de criar desemprego, você vai viver na era da pedra. Tá bom? Vamos lá. As vantagens da automação. Então temos maiores níveis de qualidade, de conformação e flexibilidade, temos menores custos de trabalho, temos menores perdas de materiais, uma vez que aquilo está otimizado, temos menores custos de capital, maior confiabilidade, tá bom? Maior controle das informações relativas ao processo e maior qualidade das informações. Ainda temos mais vantagens. Melhor planejamento de construção, de controle e produção, repetibilidade e maior qualidade da produção, realização de tarefas impossíveis ou até agressivas ao homem. Quando você automatiza algo que o homem produziria em
em 15 horas, você consegue fazer na automação em 1 hora. Se você pega esse homem e coloca para fazer em 1 hora aquilo que ele faria em 15, com certeza vai ser de uma forma agressiva para ele. Ele vai trabalhar muito, precisa dar muita energia sua para que aquilo fique pronto. Provavelmente não é nem humanamente possível dele fazer. Por isso a gente necessita da automação. Redução da área de fabricação, sistemas produtivos integrados, tá bom? Tudo isso aí é o que ocorre na automação. Você tem que fazer que sistemas produtivos fiquem integrados em uma coisa só. Essa é a grande sacada. Restabelecimento mais rápido e mais produtivo. Tá bom? Eu acredito que é bastante assunto visto, é bastante conteúdo. Vamos pausar por aqui. Na próxima aula a gente já vai ver alguma atividade sobre isso. Vamos ver algumas áreas de automação, alguns vídeos da automação funcionando. Tá bom? Esse nosso trabalho, então, a gente vai receber hoje ele. Eu vou estar aguardando pelo envio de vocês e vou confirmar o recebimento, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.